Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Duas definições de fé carismática nós temos aqui nesse versículo 1. Primeira definição de fé: fé é o fundamento da... Repita, por favor. Fé é o fundamento da esperança. Segunda definição de fé: é uma certeza a respeito do que não se vê. Observem que nessa definição de fé, e aí nós entendemos porque é que Paulo coloca a fé como um dom carismático. Obviamente, essa fé carismática, essa fé apresentada como um carisma, não é o dom da fé que todos nós recebemos no dia do batismo. Não é uma fé teologal. Não é uma fé de virtude. Entre as virtudes nós vamos ter a esperança, a caridade e a fé. O que será que tem a mais nessa fé? Que se fosse pura e simplesmente uma virtude teologal, teria que aparecer também na lista carismática de Paulo a esperança e a caridade. E por que não aparece? Porque ao falar dessa fé carismática, Paulo está tendo bem presente isso que é reproduzido aqui nesse capítulo 11. Se você ler o capítulo 11 inteirinho de Hebreus, você vai percebendo que ele vai dando exemplos concretos de pessoas que tiveram uma experiência carismática, como um dom, como uma graça especial do Espírito. E na definição dessa fé carismática, por quê? Porque essa definição de fé não se aplica de modo amplo à fé virtude teologal. A fé virtude teologal, ela entra exatamente quando não se tem certeza. Ela é uma inclinação para a certeza. É a aceitação de algo que você não tem certeza. É quase que aquilo que Jesus falou para Tomé, quando Tomé não estava lá a primeira vez que Jesus apareceu, e depois ele voltou e disse: Tomé, bota sua mão aqui, feliz é você que creu, porque viu. Felizes serão aqueles que vão acreditar sem ver. Ela é ampla, aqui não. Aqui trata-se primeiro de uma fé que se enraiza na pessoa. Qual é a primeira definição que está aí? Fundamento. O que é fundamento? Dá uma olhada lá no Novo Rincão. Imagina, para aguentar aquele arco. Eu até hoje na minha vida não tinha visto um arco tão grande, a não ser em ponte, na ponte Rio-Niterói, na ponte de Almada, Lisboa, tem um monstro, uma ponte assim. Mas imagina para aguentar uma estrutura daquela, o fundamento. E depois imagina quando, por exemplo, se essa construção tivesse que ser feita no Japão,
Aonde tem terremoto, Toshio, meu amigo aqui, que é engenheiro, trabalhou 5 anos no Japão, sabe disso. Para fazer um fundamento lá no Japão, tem que cavucar aí 100, 120, 130 metros para baixo da terra. E descer um cano de ferro de 1 metro e tanto de diâmetro, que ele vai lá no fundo, e depois começa a despejar ali dentro cimento, areia, concreto, fibra de aço, para formar lá embaixo um bolão assim, uma pedra enorme, para aguentar os terremotos, porque quando vem o terremoto, vem para abalar. E de vez em quando a gente vê na televisão as desgraças que acontecem. Essa fé carismática significa exatamente isso. Significa uma experiência que o Espírito Santo vai nos dando. É muito interessante que tanto São Paulo, quando fala da fé, no capítulo 9 de Romanos, ele usa o gerúndio para dizer que nós vamos crescendo na fé, nós vamos alimentando a fé. Toda vez que você vê na Bíblia, e fora da Bíblia também, mas especialmente no contexto bíblico, um verbo quando aparece no gerúndio, significa movimento, significa dinamicidade, vendo, andando, crendo, falando, testemunhando, pregando. É ação, é o contrário de estático. Ora, aí o que é uma coisa estática? Estática é uma coisa parada. O fundamento, a ideia que se tem de fundamento é que o fundamento seja uma coisa estática. Não, firme ele é, mas não é estático. E Paulo quis mostrar que não é estático, associando a palavra fundamento a uma virtude teologal, o fundamento da esperança. Você está com Hebreus aberto? Volta 3 páginas da sua carta aos Hebreus. Na minha basta voltar 2. Hebreus 6:19. Hebreus 6. Deixa eu segurar o microfone assim, que aí parece escrito aqui na televisão. Hebreus 6:19. Esperança esta que seguramos. Qual? Olha que coisa espetacular! Aí, Terezinha, isso aqui é literatura. Que frase literária, poética. Esperança esta que seguramos, qual? Âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós, como precursor, pontífice, aquele que faz ponte, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que definição de esperança! Vê se você acha um livro que define melhor. O único livro que você vai encontrar é livro que nós escrevemos, assim mesmo porque nós repetimos igualzinho está aqui. A esperança esta que seguramos, qual? Âncora da nossa alma. O que é âncora? Âncora pode ser a mais conhecida, né? Âncora é aquele ferro, símbolo até de marinheiro, né? Então, é um tal de cabeça para baixo, meio tortinho aqui embaixo. É um tal que está com os braços erguidos assim, pedindo a misericórdia de Deus.
Aonde vai a âncora? Dentro do navio. O navio vai andando para o mar e leva dentro muito menor do que o navio. Tanto que se fosse maior, ela queria carregar o navio, não ao contrário. A não ser que o navio fosse formiga, aí é capaz de carregar algo maior do que ele. A âncora é pequenininha. Você pega um barco aí de uns 4, 5 metros de comprimento, a âncora não pesa, sei lá, 50 quilos talvez, nem isso. Tem uns 80, 90 centímetros por 1 metro, 1,10 m. Como é que algo tão menor, tão mais leve do que o navio inclusive carrega dentro, na hora em que é necessário, o navio joga a âncora, o navio não joga nada, os peões de obra joga a âncora e ela fica fora do navio, e ela cai lá no fundo. Por isso também tem que saber a medida certa, só de coisa, que aqui não vem ao caso. E joga ela lá, ela então encaixa lá embaixo de uma pedra ou na areia, e o navio fica parado. Âncora é aquilo que segura. Você, quando vai ver que nessas cidades estão abrindo um shopping center, quando eles divulgam o panfleto, agora na cidade, o novo shopping Beira Rio. Em Itajubá tem o shopping Beira Rio, fica lá, olha lá, fica lá na beira do rio, que vê aquele tanto de lojinha lá, né? O shopping tem as lojas âncoras, são essas lojas grandonas. Âncora que significa a loja que vai segurar o movimento. Porque se fosse no shopping só para comprar roupa, só iria lá quem está interessado em comprar roupa. Então precisa dessas lojas âncoras que vendem opção de coisas. Vende roupa, vende arroz, vende abobrinha, vende chinelo de dedo, vende velocipe, vende papagaio, vende tudo. Papagaio é aquele que a pessoa está com problema, para você levar para o quarto um papagainho branco assim, para pôr ali do lado da cama, né? Aquele papagainho lá. Vende tudo, porque aí vai a família toda. E aí também já tem a sorveteria para as crianças, o parquinho para a criança brincar. Então, lojas âncora, que são aquelas lojas grandes que acabam segurando a outra. Essa ideia de âncora, por exemplo, no jornalismo hoje tem aquele jornalista âncora, que não pode ser um jornalista qualquer. É alguém que, além de ler a notícia, ele tem liberdade. Por exemplo, Boris Casoy é um exemplo claro disso. O Carlos Nascimento é outro. É alguém que comenta a notícia, que dá a sua opinião. Tá certo que às vezes dão uma opinião que é uma vergonha, mas acabam dando a sua opinião, e você não é obrigado a aceitar a opinião dele ou não. Então, âncora é aquilo que segura, que me mantém firme para que eu possa me movimentar. Correto? A âncora do supermercado, o supermercado âncora no shopping, é uma loja firme, uma loja sólida, com o objetivo de movimentar. A âncora do navio é algo sólido, firme, que é jogado, carregado pelo navio, e que na hora certa segura, faz com que ele não fique jogado à deriva e não vá para onde o vento manda. Quando fala que a esperança é a âncora da alma, âncora da alma, da minha essência, do meu espírito. Alma também é o sentido de vida, ânima. Alma vem do latim anima, daí vem desenho animado, que tem vida, parece que tem vida. Então alma é aquilo que dá vida. Todo ser vivo tem alma. A planta tem alma? Tem. Uma alma de planta. Ora, cavalo tem alma? Tem, a não ser que ele esteja morto. Se ele estiver vivo, ele tem alma. Uma alma cavalar.
O ser humano, além dessa alma física que o mantém vivo, ele tem uma alma espiritual. Então, quando o autor dos Hebreus fala que a esperança nós precisamos carregar qual uma âncora da alma, está falando dessa alma que no ser humano ela tem 3 dimensões. A nossa alma tem uma dimensão física, ela mantém nosso corpo vivo. Tem também uma dimensão afetiva, ela nos possibilita amar as pessoas, nos relacionar com as pessoas. E tem uma dimensão espiritual, que nos leva a um relacionamento com Deus, pois a fé, como carisma do Espírito Santo, como dom, ela atinge também essa tríplice dimensão. Por isso que, e aí o Padre Jonas, a Mari e a equipe que montou o esquema do acampamento, foi inspirado já nesse esquema. Parece que o lógico seria que o carisma da fé fosse apresentado no primeiro dia, como em muitos esquemas de aprofundamento de oração a gente vê. Parece que a fé tinha que ser o ponto de partida. Não, a fé é ponto de partida, é virtude teologal. A fé carismática é um ponto de chegada, mas só que não é um ponto de chegada estático, que eu paro aqui. Ele é um ponto de chegada dinâmico, porque é do Espírito, dínamos, força, movimento, que me lança para uma nova etapa, que me impulsiona. Por isso diz, a fé é o fundamento, fundamento é para baixo, aquilo que segura, aquilo que me fortalece. E esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer para alimentar a fé carismática. Eu já vou falar a respeito disso daqui a pouquinho. Então ela é fundamento, é aquilo que vai cavucando até achar algo sólido. Enquanto eu não achar algo sólido, eu não encontro a esperança. E aí vem a decepção e o desespero, que eu falava ontem, que o discernimento é o dom do Espírito que nos protege contra o desespero. Mas Paulo, numa visão espetacular, como homem que experienciou isso e que conhecia, quando ele fala os termos que ele fala, principalmente, preste atenção no que vou dizer, já falei isso com outras palavras outras vezes. Quando São Paulo falar de qualquer tema relacionado à filosofia grega, qualquer tema relacionado ao direito, qualquer tema jurídico em São Paulo, qualquer tema relacionado à lei de Deus, ele está falando como especialista que ele era. Paulo era especialista, conhecia profundamente bem a língua, a cultura e a filosofia grega. Basta você ler, por exemplo, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que nós lemos há poucos dias na liturgia, ou a lindíssima carta aos Coríntios. Paulo conhece a fundo a filosofia grega. Paulo conhece a fundo o direito romano, que era o único direito positivo que existia até então. Basta ver o que ele fala na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, onde ele usa termos legais. Por exemplo, Paulo gosta de usar o termo penhor, que é um termo jurídico. Quando Paulo fala da lei, tema que abrange praticamente todos os seus escritos, de forma especial o capítulo 8 de Romanos, a carta aos Gálatas, por exemplo, todo o conteúdo cristológico relacionado a Cristo na carta aos Colossenses, Paulo está falando com uma precisão de alguém que era doutor da lei, que era fariseu, que era estudado, que conhecia para valer. E na prática de Paulo, há algo que nós sabemos que ele acabou conhecendo muito bem.
tudo relacionado à viagem, a movimento, a dinamicidade. Paulo é um homem elétrico, Paulo é um homem que não para. E não para, não só no sentido de que está andando o tempo todo, se movimentando o tempo todo. Ele também não deixa parar internamente o seu coração. E esse é um segredo importantíssimo para quem quer de fato deixar vir à tona os carismas que o Espírito Santo lhe deu. Tanto que todas as vezes que Paulo está preso por cadeias, ele está fazendo algo. Atos 16, ele está preso, pelado, ferido, machucado. Meia-noite, ao invés de estar sentado no canto chorando, ele está de pé, braços erguidos, louvando a Deus. Aí você entende essa dinamicidade do Papa João Paulo II. Da onde vem a força do Papa? Nós já sabemos. O padre que falou ontem e retomou hoje. Gente, todo mundo está falando que está na hora do Papa aposentar, né? Coitado, devia renunciar. Não falam isso? É cansativo. Parece, o encardido deve ter uma raiva dele, medonho. Se ele não tem força para andar, ele vai sentado na cadeira, eles empurram ele. Se ele aguenta ficar em pé, ele segura naquele negocinho e vai indo, segura numa mão e vai na outra e vai. Aí um homem, no dia que faz 84 anos, lança um livro, 500 mil exemplares na primeira edição italiana. Sabe o que é isso? 500 mil exemplares. Só na edição italiana, em português está chegando agora. E o nome do livro? Um imperativo afirmativo. Levantai-vos! Com exclamação. Vamos! Eu tenho delírios de alegria interior quando vejo um trem desse. Quando você abre o Estadão, a Folha, o Globo, e eles são obrigados a mostrar lá assim um pedacinho da capa, o Papa convidando o mundo, levantai. Convidando não, imperativo nós já sabemos o que é. É ordem, é categórico. Levantai-vos, para dizer que é plural. E por isso que nós sabemos que é imperativo. Vamos! Plural, ele está convidando-nos. Ele está convidando cada um. Inclusive, no Brasil só não... Vejam, quando eu insisto, e o padre insistiu também, em a gente olhar em que tempo verbal está escrito uma ordem bíblica, isso é muito importante. A editora brasileira é uma editora normal, não é editora católica, que conseguiu os direitos de tradução desse livro, iria lançar aqui no Brasil no mesmo dia, dia 19 de maio, em homenagem ao aniversário do Eto e também do Papa, que é a mesma data. Então, ia lançar nesse dia. Por que não lançou? Porque o revisor editorial achou que ficaria mais bonito o título Levanta-te, vamos. E quando mandaram lá para ele no Vaticano, ele olhou. Levanta, isso aí qualquer um pode fazer. Até para um bêbado você fala, vamos, levanta, vai, anda. Até para uma mula sua que está carregando peso e ela não quer levantar, você cutuca, ela fala, levanta, vamos. Mete a espora nela. É um conselhozinho, levanta-te. Não, pode fazer a edição todinha de novo. Não foi esse o título que eu dei. E fez fazer, por isso que não saiu ainda, por isso que, talvez agora tenha saído. Por isso que atrasou. Eles queriam lançar junto e perderam muito livro por isso. Quem manda ser besta? Exceto pensa que o Papa escreve essas coisas e outra, ele escreve com a mão dele.
Não é alguém que escreveu para ele, ele olhou e falou assim, não pensa que é livro psicografado, não. É ele que escreveu. Ora, sem o exercício do dom carismático da fé, um homem de 84 anos, doente e sofredor, feito João Paulo II, jamais escreveria um livro com esse título. Só o título desse livro tem poder para mudar a sua vida. E a sua também que está em casa. Só o título. E é muito interessante que aquele outro livro do João Paulo que ficou famoso era Vencendo o Limiar, gerúndio, vencendo, movimento, vencendo o limiar da esperança. Parece que quando chega agora já no limiar da esperança, com 84 anos, doente, cansado, vem uma nova palavra. Eu diria o seguinte: tudo aquilo que eu sei, que você sabe, e falo pelo Padre Jonas também, tudo aquilo que o Padre Jonas, que nós sabemos a respeito dos 9 dons carismáticos, cabem, que tudo é plural mesmo, inteirinho dentro do título do livro do Papa. Levantai-vos, vamos! Sem o exercício dos carismas, a gente pouco a pouco vai amolecendo. Sem a fé carismática, você não fundamenta a esperança. E fundamentar a esperança significa o quê? Significa aprender a construir igual os japoneses, ou os norte-americanos que tem lá aqueles tufões. Por isso constroem prédios lindos e maravilhosos em madeira, porque a hora que vem um vento daquele leva só o que está para fora. Eu preciso aprofundar. Fundamentar é achar aquela parte sólida. Eu citei aqui no primeiro dia, na primeira noite desse acampamento, a pedra que nós, quando vamos a Israel, encontramos em tantos lugares distintos. E a Terezinha inclusive me falou uma coisa, que no dicionário hebraico e inglês, Simão não é traduzido como nós falamos aqui. O que nós falamos que era Simão mesmo? Uma coisa mole. E nós citávamos o exemplo de uma vara. Ela disse que lá no hebraico e inglês está areia movediça. E é muito interessante, pois a areia é a mesma matéria da pedra. E é interessantíssimo porque dá a ideia o seguinte: Pedro era uma areia movediça. Portanto, ele já tinha todos os elementos humanos para ser pedra. Percebe? Só faltava de fato, e ele encontrou, esse encontro pessoal com Jesus. E mais bonito ainda, e aí a gente entende melhor o evangelho que deu abertura a esse acampamento. Não foi de uma hora para outra. Não foi o fato de Pedro já ser o chefe dos apóstolos, ser papa, que já o transformou ipso facto, de uma hora para outra, numa rocha. Muitas vezes eu citava aqui que tem coordenador que depois que deixa o cargo não volta mais no grupo. Muitas vezes nós padres, nós que já temos uma longa caminhada dentro da renovação, coordenadores, servos, achamos que porque um dia nós fomos pedra, nunca mais nós vamos nos esfarelar. E aí a gente vai amolecendo. Água mole em pedra dura, e antes de furar, amolece. Senão não fura. Aquela pedra que vai amolecendo, feito pedra que fica dentro da água, feito pedra sabão, que é fácil de trabalhar. Tem pedra que você esgalha com a mão, porque ela não chegou ainda aquele processo de dureza. Quando Jesus foi visitar Pedro lá na praia, o Pedro estava voltando a ser
areia movediça, areia cheia de água. E é movediça porque não acha o fundamento. Por isso que quanto mais a pessoa se agita, ela vai afundando, afundando. Foi preciso que Jesus chegasse. Ele é a rocha, Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, e que é a pedra angular, não só fundamento, mas que dá o ângulo, que dá a direção da construção. Ao falar que a fé é o fundamento da esperança, significa dizer que na minha vida e na sua vida também, muitas e muitas vezes, muitos acontecimentos inesperados ou até previstos. Há coisa na nossa vida que não é esperada, mas é prevista. Você jamais espera que um filho seu se torne um viciado de droga, mas é previsto que pela vida que ele está levando, pela ausência de Deus, porque você não deu Deus para ele, não deu limites para ele, não ensinou o caminho certo, embora não seja desejável, é previsto que ele vai cair lá no fundo do poço. Não é assim? Muitas coisas, eu falo isso no livro A Cura do Ressentimento, muitas coisas que não desejadas são previsíveis, não precisa ser visionário para isso, basta constatar. Então, infelizmente, o que vai acontecendo conosco, nós vamos amolecendo, porque nós vamos nos afastando do fundamento, e o fundamento pode ser muito firme, mas se não tiver ligações profundas, entrelaçadas, na construção civil também usa-se a palavra âncora, que é em forma de T ou de L, que põe na ponta do cabo do aço para entrelaçar. Ou aquilo bem simplesinho que você vê numa construção, quando faz a ferragem, para emendar as paredes. O povo simples do interior, quando fazia casa de pau a pique, já entendia disso. Antes de fazer a casa de barro, colocava primeiro aqueles paus. O pau maior com os furos, aí atravessava ali uns paus menores, aí depois amarrava com imbira o bambu, e aí ia jogando barro, porque senão o barro cairia, e depois fazia a cobertura de sapê, inclusive torna a casa muito agradável, aquele calor imenso. Você entra numa casinha daquela, de pau a pique, com cobertura de sapé, com chão de terra, pintada de barro, tabatinga, escolhe aquela tabatinga branca, tabatinga só para ser branca, né? Tinga é branco, mas tem também tabatinga amarela. Se tem azulejo verde, por que não pode ter tabatinga azul? Né? Não fala azulejo, azulejo é azul. Ah, eu pus um azulejo branco, então é branco-lejo, né, azulejo? Né? A tabatinga também, então tem tabatinga cor-de-rosa, tem tabatinga verde, amarelada. Quer dizer, eles já sabiam que precisa ter algo que fundamente, algo em que se segurar. Mas vejam bem, ao falar lá no capítulo 6, 19, nessa esperança como âncora, está dizendo que eu preciso de algo firme, de algo sólido, de algo que me fundamente, mas algo que seja dinâmico. E por que dinâmico? Porque nós crescemos, e aqui está uma coisa muito importante para a visão da fé carismática. Deus criou o mundo perfeito, mas não criou o mundo pronto. Preste atenção na frase que eu estou falando. Esquece aqui que já tem gente cuidando. Deus criou o mundo perfeito, mas não criou o mundo pronto. Não há contradição nessa frase? Aparentemente. Pronto e perfeito tem diferença. Vou dar um exemplo. Você imagina pegar você adulto, encostar numa parede branca e com um giz
desenhar o contorno seu, do seu tamanho. Agora do lado, encosta o seu filho de 1 ano de idade e desenha também o contorno dele. Ele é perfeito? Está pronto? Aí depois você tira os dois e olha quanto ele falta crescer. Ele é perfeito, mas não está pronto. E para ele crescer, o ser humano é o único ser que precisa um do outro para crescer. E isso é o fundamento da fé carismática. Se você for na minha casa comprar um filhote de cachorrinho tekel, inclusive muitos perguntam, quem é o pai? Que tem mais machos? Quem é a mãe? Porque sabe que o cachorrinho nasce perfeitinho como o cachorro e nasce também pronto, só vai aumentar o tamanho. Mas ele não vai perder nenhuma das suas características. Por isso é PO, um gado PO, puro de origem. Ele é perfeito como gado, ele é perfeito e ele é pronto. A única coisa que ele precisa crescer é o tamanho. E o ser humano é só o tamanho? O ser humano é um ser para ser feito. Um cachorrinho, quando ele nasce, o cachorro ainda demora um pouco, por exemplo, para abrir os olhos. Mas um bezerrinho, por exemplo, quando nasce, ele tem todos os dentes da boca, ele enxerga, ele anda e fala todas as palavras da mãe dele. Fala num tom menor, pois ele vai engrossando a voz, não é? Ele é perfeitinho e ele é pronto. Você vê um cachorrinho com 1 mês de idade, bonitinho, cachorrinho de 1 mês, saudade dos meus lá, esse tamaninho assim, que rabinho, quando vê a gente então, que a carinha mais bonitinha. Aí você está andando com ele, de repente ele dá uma paradinha, né? Fica olhando para a gente com a cara lambidinha, espera aí, espera aí. Dá uma arcadinha assim, e deixa lá, estercadinho, umas bolinhas assim, bolinha pequenininha é cabrito, mas cachorro deixa um pouquinho maior. E sai já com o rabinho levantado. Aí você olha no rabinho, limpinho. Eu já fiquei pesquisando isso. Eu fiz um estudo. Por acaso a cachorrinha precisa vir com o tubinho de hipoglós para passar, para não assar? Precisa? Quem ensinou o cachorrinho a deixar limpo? Ele está pronto. Ele está perfeito e pronto. O ser humano precisa do outro. A mãe não limpar uma criança, gente, tem criança que chega a ficar paralítica, porque foi abandonada, e as fezes foram assando, e a criança, a tendência natural, o adulto também, se isso está me incomodando, vai abrindo a perninha, o medo de se fechar, fica paralítica, morre. Eu já citei isso aqui no livro, no acampamento de cura interior, e a Loyola relançou um livro muito interessante, deve ter aqui, chama-se A Cura do Eu Interior. Lá a autora Bárbara, não sei das quantas, ela cita, por exemplo, uma experiência de um imperador lá que queria descobrir se a criança naturalmente ia falar latim, ou ia falar grego, ou ia falar aramaico, hebraico. Então, não sei quantas crianças que nasceram, levaram lá para um salão amplo, um hospital, as enfermeiras cuidavam, limpavam, tratavam, tudo, só que com a boca fechada, não podia falar com a criança, nem brincar, não fala nada, silêncio completo, e isso monitorado por guardas.
Aquele imperador queria saber, quando as crianças com 1 ano começassem a falar, que língua elas iriam falar. Por isso não podia escutar nada. E infelizmente esse imperador não descobriu a resposta. Porque todas as crianças, sem nenhuma exceção, morreram. Todas. Percebe? O ser humano é um ser que se constrói. Fundamento da esperança eu levo junto. Deus criou esse mundo perfeito, mas não criou ele pronto. Deus chamou e criou o ser humano, e por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Para que, agora isso é muito importante, para que aliados a Deus, associados a Deus, iluminados por Deus, orientados por Deus, dirigidos por Deus, em parceria com Deus. Olha como Deus é maravilhosamente humilde, Ele topa fazer parceria com a gente. E alguém aqui que já teve uma junta de boi para a terra sabe disso. Você, para colocar 2 bois como parceiros, eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Senão, a canga fica torta e o arado vai puxar sempre para o lado torto. E não ara nada. Tem que ser 2 bois mais ou menos com a mesma força. Porque senão aquele mais forte vai ter que fazer força em dobro e logo ele vai ficar fraco e acaba morrendo. Quando nós falamos que Deus criou o ser humano como parceiros, significa o quê? Que Deus tem a capacidade de se fazer tão pequenininho para chegar no nosso tamanho. Para que a gente, deixando-o agir em nós, e esse é o Espírito Santo, a gente vai crescendo, 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 até ficar do tamanho dele. E se a gente crescer suficientemente para ficar do tamanho dele, pode ficar sossegado. Ele vai levar você lá onde Jesus foi sozinho, Nossa Senhora foi levada. E hoje estão lá, na glória, no reino dos céus. Maria está de corpo e alma no céu. Porque pela fé carismática, e aqui eu seria capaz de fazer uma pregação de algumas horas só sobre a fé carismática de Nossa Senhora. Infelizmente não dá tempo. Maria, porque deixou-se conduzir pelo Espírito em todas as situações de sua vida, e por isso ela foi, continua sendo e é o mais poderoso instrumento de Deus para o uso dos carismas. Observem isso na prática. Esse ano comemora-se 100 anos da coroação de Maria como rainha e padroeira do Brasil, e o Papa deu como presente aqueles e aquelas que forem à Aparecida, ou depois os bispos vão nomear outras igrejas dedicadas a Nossa Senhora, poderão receber indulgência plenária. É uma graça isso. Quem puder tem que ir. E quando for à Aparecida, dá uma visitadinha rápida na Sala dos Milagres, tema que nós vamos falar hoje à tarde. Em Fátima, gente, Fátima é um milagre ambulante. A primeira coisa que você tem quando chega em Fátima é uma decepção profunda. Diz, mas tudo isso aqui é Fátima? É uma capelinha das aparições. A capelinha, eu acho que é menor que esse palco. Cabe menos gente do que em cima desse palco. O grande santuário, quantas pessoas cabem no santuário de Fátima? Sentadas, 500 pessoas. Não mais do que 500 pessoas. Fátima, o altar do mundo, aonde vai 7, 8 milhões de peregrinos todos os anos. Mas não é tão simples, tão pequena. Agora que o reitor está fazendo um grande projeto para fazer uma igreja tão grande, que inclusive, quando eu estive lá recentemente,
um dos jornais de Portugal fazia uma séria crítica para que uma igreja enorme daquele jeito. É uma igreja que vai caber 8.000 pessoas. 8.000 cabe aqui dentro do rincão, confortavelmente. Por isso está fazendo aí para 10 vezes mais. Percebem? E no entanto você vê, por se fazer tão pequena, olha a imagem de Aparecida, gente, arrebentada. Por isso que Betânia nasceu no dia 12. Juridicamente, Betânia nasceu no dia 14 de março. Nós só fomos oficializar a fundação de Betânia 12 de outubro, por causa de Nossa Senhora. E por causa de Nossa Senhora Aparecida. Porque aquilo que nós queríamos e que Deus queria para a nossa comunidade, o retrato mais fiel era Nossa Senhora. Achada no lodo, quebrada, separada do corpo, suja, fedendo mofo. E ainda há 20 anos atrás foi completamente quebrada em 156 pedaços. Quando Deus me inspirou Betânia, eu disse, tem que ser no dia de Nossa Senhora. Porque nós também vamos ser esses pescadores para jogar a rede, para catar as imagens de Deus, feito Maria, que estão quebrados, jogados nas águas sujas, poluídas e estragadas da prostituição, da droga, do sofrimento, e vamos tentar ajudá-los a restaurar. Por isso Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Betânia. Observe os milagres. Nós estamos em Fátima, as conversões profundas. A gente vê até aqui no Brasil, os homens parece que ficam controlando a emoção. E na hora de rezar em línguas, manda rezar em línguas. Hoje nós vamos terminar com a oração em línguas. Laércio, por favor, você já vai treinando, porque eu quero primeiro ouvir um coro de oração em línguas só dos homens. Porque quando a gente escuta, só escuta mulher rezando em línguas. E vou dizer uma coisa aos 6 homens, hein? Principalmente os mais safados sem vergonha. Se você não aprender a rezar em línguas, você está completamente perdido. Porque a grande maioria dos homens já estão laçados, amarrados, estraçalhados pelo encardido e ainda acham que são os tais, porque falta-lhes a fé carismática. A fé carismática me leva, ou leva-me, tanto faz, a conscientemente descobrir, eu fui chamado a ser parceiro de Deus. Deus é meu parceiro. Deus não criou um mundo pronto, acabado. Ele me chama a ajudar a acabar, a ajudar a planificar essa criação. Por isso que a criação geme e chora feito dores de parto. Para isso eu preciso perder a autossuficiência. Nós homens somos treinados para a autossuficiência. Eu sou eu. Oh meu Deus. Quanto mais rígido uma coluna, na hora que cair, pior é o estrago. É preciso ser maleável. E todo mundo que choca sofre. Olha na sua boca, dente é duro, firme. A língua é molinha. Você vê uma pessoa de 90 anos, não tem um dente, a língua está cada vez maior. Não é? Cai os dentes tudo, 26% da população brasileira não tem dente. E alguns, mesmo que você desejasse que não tivesse língua, tem. E às vezes cada vez maior, e há alguns casos que elas vão partindo na ponta assim, fazendo... Reza em línguas, para crescer na fé, para perder a autossuficiência. Fundamento da esperança. A esperança é a âncora que nós levamos dentro da nossa alma, que nos impulsiona, que nos segura nas horas das dificuldades, que nos atrai, que nos oferece segurança, principalmente na hora das tribulações. Por quê?
segunda definição de fé, que está aí no 11b. Se a fé é o fundamento da esperança, portanto exige aprofundamento, crescimento interior, embasamento. Fé carismática exige estudo. A fé é virtude teologal. Mesmo uma pessoa sem estudar a sua fé, ela recebeu esse dom. Os dons de Deus são irrevogáveis, Romanos 11, 29. Mas a fé carismática não. A fé carismática, ela é fruto de estudo. Você tem que ler, você tem que alimentar a sua fé com a leitura da palavra, com os livros que nós vamos escrevendo para ajudar as pessoas, com os CDs, com as pregações. Paulo diz: a fé entra pelo ouvido. Obviamente está falando dessa fé carismática. Eu alimento pelas canções. Quantas vezes você, no momento de dificuldade, você escuta uma canção inspirada, e graças a Deus, aí você tem os montes, para escolher nas vozes, desde as mais lindas até a minha. Então você tem um lindo e um péssimo panorama para escolher. Vou alimentando a minha fé. A fé carismática precisa ser alimentada. Mais do que isso, ela precisa ser praticada. E como é que eu a pratico? Segunda definição, a fé é a... Já esqueceram? Eu vou embora então. A âncora é a esperança. A fé é o fundamento da... é para baixo. Aprofundá-la, por isso precisa de estudo, precisa de oração, precisa de calo no joelho. E a segunda definição de Paulo é a... Veja, ele não fala que é uma das possibilidades, ele diz é a certeza. Certeza é imperativo, é absoluto. A respeito daquilo que não se... Olha, como é que eu posso ter certeza absoluta a respeito daquilo que não se vê? Sabedoria, profecia, ciência e discernimento. Esses 4 carismas nos fazem enxergar lá. Eu dizia ontem, o discernimento, você vê a casca. O que você não vê é o cerne. Então vem uma palavra de profecia. Por exemplo, essa grande profecia que nós precisamos tomar como uma profecia de fato. Até porque ela está explicitada num categórico imperativo afirmativo. Levantai-vos, vamos. Isso é uma profecia. É uma palavra que mexe com a gente, que nos chama a deixar de ser molengo, bolha, light, big brother, fraco, eliminador. Isso é a palavra de profecia. Então eu peço o carisma da palavra de ciência, uma visão de ciência, ou a palavra de conhecimento. E a definição, o Padre Jonas falou de uma forma tão linda para nós, a definição de palavra de ciência. A ciência me dá o diagnóstico. Como quando alguém vai no médico, ele faz opção de exame. Faz exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, põe aparelho no você, faz um diagnóstico. A palavra de ciência é o diagnóstico de Deus a respeito desse problema, que o discernimento me mostrou o cerne. Eu já enxerguei o cerne. Agora eu preciso fazer um diagnóstico, descobrir o que está dentro desse cerne, o que é esse cerne. Mas só descobrir não adianta absolutamente nada. Eu preciso da palavra de sabedoria. Sabedoria vem de sabor, é saber o gosto de Deus. Se a palavra de ciência é o diagnóstico de Deus a respeito dessa pessoa, desse acontecimento, desse fato, dessa situação que eu estou vivendo, a palavra de sabedoria me dá o prognóstico, o tratamento que eu vou precisar. Me impulsiona, me mostra o que fazer segundo Deus. E aí
imbuído dessa fé carismática, eu lanço esse passo, porque eu o lanço numa certeza. Quando o padre de Grandes, orando pelo padre Jonas, colocou para ele aquela palavra de profecia, que pode ser até naquele sentido também uma palavra de ciência, se ele não tivesse a fé carismática e começasse a colocar em ação, porque qual é o grande problema? Sem a fé carismática, sem essa âncora que fundamenta, sem essa certeza a respeito daquilo que não se vê com os olhos humanos, você não enxerga o que está além. E quando não enxergo o que está além, eu perco a minha motivação, eu perco o meu objetivo. Então eu estou indo nessa estrada, cheguei aqui, tem uma barreira. Se eu não sei para que estou indo, para onde vou, se não tenho essa fé carismática que me dá uma certeza do que está lá na frente, eu desisto, sento na beira do caminho e fico falando: meu Deus, por que será que acontece essas coisas com a gente? Tanto que eu queria ir lá, agora olha aí, tantas pessoas mais ruins do que eu já foram. Então, pedi para Nossa Senhora ajudar eu. Oh, meu Deus, tira dali, tira dali. E Deus está dizendo: oh, Anta, eu não posso tirar esse obstáculo, não. O Senhor não tem todo o poder. Por que você não pode tirar esse obstáculo? Não, filho, eu não posso tirar, porque embaixo desse obstáculo aí tem um buraco que, se você cair nele, você vai parar lá nos quintos dos infernos ou no Japão. Mas eu não estou vendo. Eu só vejo aqui, ó. Observe por que o Espírito Santo é a água viva que Jesus falou. Quem tem sede, vem. Falou não? O que ele fez ontem, que nós ouvimos várias vezes? Berrou! Quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão. Ele está dizendo: olhe para o rio. O rio nasceu para ir para o mar. Então o rio está vindo aqui. Eu quero chegar no mar. Aí quando chega aqui tem um obstáculo. O que ele faz? Primeiro ele tenta crescer para passar por cima. Ele é humilde. Sim. Como é que um rio faz para passar uma barragem? Crescer. E crescer é o quê? Me ajuntar a outros que queiram ir para o mesmo lugar do que eu. Isso é crescer. O único jeito de crescer. Por isso que nós falamos de comunidade. Então eu vou esperando, com calma, paciência, vou esperando, vai chegando outro, vai chegando, e nós vamos indo, estamos olhando, falta 3 metros ainda, e nós estamos subindo, passa por cima. Não dá de passar por cima, não tem jeito. Vamos tentar cavucar um buraquinho por baixo. Por isso que o rio vai cavucando, por isso que você vê aquelas áreas alagadas. É porque ele achou obstáculo lá, ele vai se espalhando, e vai chegar lá. Ou senão ele tenta contornar. Por isso que o rio faz curva. Ele vai contornando, vai procurando lugar mais baixo, caminho mais fácil. Porque lá na frente ele sabe. É isso que nos falta. O ser humano moderno perdeu a esperança. E aí já direciona para o que nós vamos meditar na missa hoje, quando eu falar sobre o carisma dos milagres. E a partir dele quero retomar todos os outros carismas desse acampamento. Aí nós entendemos a força do milagre. A força do milagre é impossível sem essa fé carismática, que me faz enxergar o que está do outro lado. Agora, para eu poder enxergar do outro lado, eu vou ficar imaginando? Já sei que eu não posso, o Padre Jonas falou hoje de novo, não posso consultar a mãe de Ná, que ela é de nada. Não posso ir ver horóscopo. Então o que eu vou fazer? Como é que eu faço para ver o que está lá do outro lado? Imagine que a senhora vai, o senhor, levar o Juninho, aquele pimpolho maravilhoso, que nasceu com a vocação de fazer a mãe passar vergonha. Vai ver o desfile lá, o militar. Ele quer ver a irmãzinha marchando.
E a irmãzinha também quer ver lá, fica olhando assim. Ela pensa que é só ela que está marchando, né? E alguns marcham que é só ele mesmo. Todos os 500 alunos estão batendo no pé esquerdo e ele está lá. Mas então ele quer ver a irmãzinha dele. Só que ele, a exemplo de Zaqueu, ele é muito baixinho. Ele só vê o joelho da turma. Nossa, cada joelho que tem aqui. Ele vai embora. Ele pede para o pai. O que o pai faz? Abaixa. Põe ele de cangote aqui. Segura na perninha e levanta. E ele fica lá de cima. Não é assim? Foi o que ele fez. Comigo, com você. Cristão não tem a menor chance de dizer não sei o que vai acontecer. Cristão já sabe. Você já sabe o final. Ele mostrou. Inclusive abriu os 2 braços que é para você não cair. Segurou firme. E lá de cima, por isso que ele, domingo passado, ele sobe a montanha, cercada só do que não prestava. O lugar aonde Jesus subiu ao Pai, aquele monte que fica entre oliveiras, perto de Betânia, aquilo é cercado só pelo que não presta. Cemitério, Betânia é uma colônia de leprosos, o deserto da Judéia, lá embaixo é o Mar Morto, a antiga Sodoma e Gomorra está lá para baixo, e aqui o pedaço de Jerusalém onde Jesus tinha morrido, e o resto é cemitério. O horizonte é medonho. Se os apóstolos olhassem para baixo, eles iam sair correndo ali. Por isso Jesus aponta a meta. Colossenses 3, buscai as coisas do alto. E leva-os ao monte, por quê? Porque do monte eles enxergam além do deserto, além do cemitério, além da colônia de leprosos, além da opressão de Jerusalém que foi para ele. Enxerga lá na frente. Você não tem desculpa. E outra, não tem desculpa, porque Ele nos deu o Espírito Santo como dom, como carisma, um dom irrevogável. Não pense que porque você andou cometendo uns pecados bárbaros, porque você não reza, porque você fez isso ou aquilo, você perdeu os dons. Não, os dons de Deus são irrevogáveis. O que está acontecendo é que você está com a grelha entupida e não passa água. O que está acontecendo é que você está olhando demais para si mesmo pela autossuficiência e não está se lançando em Deus. E aí o Espírito Santo não tem, porque ele não pode forçar você, não tem como impulsionar você para enxergando aquilo que os outros não estão enxergando. Então, quando o Padre Jonas recebeu aquela palavra de profecia, que foi também uma palavra de ciência, ele teve a graça de Deus de saborear, já iniciava aí o seu carisma de sabedoria, e saboreando essa profecia, tomou posse e lançou-se na fé. Ontem ele não fez isso aqui, pôr na cara dele a tapa para passar vergonha para o mundo inteiro, dizendo que já tem 110%, quando falta 20% ainda por 100%. Entende como é que essa história vem sendo construída nesses anos todos? É passos na fé, mas não essa fé humana. Essa fé de quem eu passei a acreditar porque eu vi. Não, é a fé que me impulsiona quando eu não vejo, porque eu não vejo obstáculo. Eu estou vendo lá na frente. E só enxerga lá na frente quem tem o Espírito de Jesus. Por isso Jesus deu o Espírito, por isso Jesus derramou o Espírito, por isso a igreja está reunida e Maria está lá, como estava ontem conosco e vai estar hoje. Maria presente em Pentecostes para dizer isso mesmo, meus filhos, vão em frente, olha lá os horizontes, olha as dificuldades, mas olha além das dificuldades, olha além dos problemas. Nós precisamos aprofundar, meus irmãos, porque São João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4 e 5, a
A única força capaz de vencer esse mundo é a fé carismática, é essa fé dom que o Espírito Santo nos dá, e é isso que nós queremos pedir agora. Nós precisamos dessa fé, essa fé que fundamente a nossa esperança, essa fé que torne-se em nós a certeza a respeito daquilo que não se vê. Olha para você, meu irmão, olha para você, minha irmã, olha para os problemas que você está vivendo hoje e que nós queremos colocá-los no altar do Senhor hoje à tarde na Santa Missa. Hoje nós queremos experienciar milagres aqui nesse rincão, mas você também em casa, no seu carro, você que está deitado nessa cama. E eu queria que de agora, até quando fosse começar a missa, mesmo comendo, descansando, conversando, que o seu coração pudesse continuamente estar rezando: aumenta a minha fé, enche o meu coração com essa fé carismática, para que eu tenha essa certeza a respeito daquilo que não se enxerga. CançãoNovaPlay.com. Assine já!